Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, estamos na nossa primeira rodada com elas, mas é evidente que nós estamos com o nosso segundo convidado aqui, né? Trabalhando nessa questão dos prefeituráveis. Seja bem-vinda, professora Lilian e Mônica. É um prazer tê-las aqui. Eu vou abrir espaço para que vocês já possam se apresentar, mas quero dizer que eu estou imensamente feliz de poder conhecê-las e estar conversando com vocês. Bom, eu sou a Mônica, sou ex-conselheira tutelar, sou professora da rede municipal, trabalhei 6 anos na reitoria da UniOeste com assistência estudantil. Já fui candidata a vereadora aqui na cidade em 2016. Fiz mais voto que 4 eleitos, mas infelizmente não entrei. E é isso. Eu sou professora Lilian, sou professora aposentada da UniOeste, pesquisadora em políticas sociais. Estou no primeiro mandato de vereadora. Fui pró-reitora de graduação da UniOeste, presidente do sindicato docente da seção sindical do Andes aqui da UniOeste. E estou há 24 anos em Cascavel. E antes disso trabalhava com ensino fundamental, médio e cursinho na área de história, que é a minha formação. E aí a pós-graduação que eu fui para a educação, né, para a relação entre o Estado e a educação. E somos militantes, né? A Mônica e eu, a gente se conhece há uns 20 anos e militamos em vários espaços de luta. E estamos aí, construindo o que a gente acredita, né, Mônica? Construindo essa candidatura de vocês para a Prefeitura de Cascavel. Isso mesmo. Para você que está em casa, eu vou explicar. Então, nós temos um relógio aqui que ele contabiliza 25 minutos, onde nós vamos debater as principais propostas, ou vamos tentar discorrer um pouco sobre as propostas de cada candidato. Esses 25 minutos são corridos, então já vou avisar para vocês que ele vai emitir um sinal sonoro e a gente encerra. Ao final do programa, eu vou liberar o espaço para que cada uma possa, a sua forma, possa pedir o voto para esse eleitor. Combinado? Fechado. Então, fechou. Vamos lá? Preparado, Castilhos? Vamos embora. Fechou. Vamos lá. Para a gente começar o nosso papo, é evidente que vocês já são agentes políticos da nossa cidade. Vocês já têm. A professora ali já está no mandato de vereadora. Inclusive, eu vou te falar uma coisa que foi gravada aqui e está, por isso que eu posso falar. A Beth falou que vocês fizeram vários projetos junto e ela está num outro cenário. E eu achei isso incrível, eu fiquei maravilhado com isso. Com isso, eu queria fazer a primeira pergunta primeiro para você e depois eu gostaria de passar para você responder, Mônica. O que você destacaria, professora Lilian, de principal que você fez, o que você destacaria, o que você sente mais orgulho de ter feito nessa tua carreira política, seja como vereador ou seja como militante? Eu vou escolher falar da vereança e entre muitas coisas que considero importante, acho que o mandato cumpriu um papel fiscalizador quase sozinha, porque a gente tem uma Câmara bastante vinculada ao Executivo, né? Comprometida aí com as pautas do Executivo, e o Legislativo cumpriu muito pouco seu papel de debater, né? De trazer os diversos setores da sociedade para a definição do que a gente aprova lá, que afinal de contas orienta, né, toda a vida pública, porque é de lá que saem as leis. E eu diria que o que acho mais importante foi a formulação da denúncia e a possibilidade de suspensão e exigências de ajustes para a implementação do novo plano diretor, que na minha leitura é um crime contra a cidade de Cascavel. Uma expansão de mais de 50% da área urbana, sem nenhum planejamento de estrutura. Então, a gente teria hoje um conjunto enorme de habitações a 3 fazendas para lá da Mascarello, e que, se efetivamente isso se constituir, a gente vai fazer um bolsão de população sem escola, sem transporte público, sem unidade de saúde, sem segurança. Nós já vivemos isso aqui em Cascavel com o Julieta Bueno, que era um pequeno bairro na área urbana. Então, imagine o que seria isso com essa expansão, na minha opinião, desordenada e absolutamente sem planejamento, porque uma cidade como a nossa, que é um espetáculo, né? Que é uma cidade que se desenvolve aceleradamente, com muitas
muitas possibilidades de crescimento, precisa ter a responsabilidade de se planejar, estudar a cidade, olhar para onde ela vai crescer e dar as condições estruturantes para que cresça de forma uniforme, comprometida aí com a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. Nossa denúncia gerou a suspensão disso, porque o IAT, depois da nossa denúncia, publicou que das 162 áreas rurais contempladas agora como área urbana, só uma estava absolutamente legalizada em termos de legislação ambiental. Isso sem contar a superposição de lotes, né, entre o que está no papel e o que está na realidade, ou seja, é um crime o que aconteceu. E apesar de eu ter feito muitíssimas denúncias, a maioria foi engavetada. Nós fizemos a escolha de fazer a denúncia pelo Ministério Público do Meio Ambiente, porque, entre outras coisas, essa é a principal, na minha opinião, falta de estrutura para crescer a cidade. Não havia suficientemente esclarecidas as licenças ambientais dessa expansão. E acho que isso vai dar o tempo necessário para a gente fazer um ajuste dessa lei tão importante que orienta o crescimento da cidade. E isso vai ser o plano diretor, só para esclarecer para todo mundo, o plano diretor será ainda votado? Como é que está essa situação? Não, foi votado, foi aprovado, Tá. sempre as pautas do Executivo e as mais importantes, como a concessão do lixo, que acabou de ser ontem suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. A concessão do transporte, que já foi 3 vezes suspensa pelo Tribunal de Contas. Então, essas aprovações aceleradas normalmente carecem de estudos mais profundos, de debates, de ouvir efetivamente a sociedade, né? E o plano diretor é uma lei que orienta o desenvolvimento, diz para onde a cidade vai crescer. E ela foi uma lei votada em poucos minutos, sem debate, né? Efetivamente, com uma audiência pública muito pouco representativa do ponto de vista dos interesses da cidade. E é lei já. É uma lei já sancionada pelo prefeito. A suspensão de efetivação está por conta da investigação do Ministério Público. Entendi. Mônica, o que você destacaria na sua carreira política? Então, eu queria ter tempo para falar de 2 pontos. O primeiro foi do Conselho Tutelar, que eu acho que eu contribuí de forma grande lá, mas para pegar o gancho até da professora Lilian aqui, tem algo que ela não citou, mas ela como pró-reitora também discutiu a questão do SISU na universidade. Então, hoje a gente tem, algo que a Lilian como pró-reitora fez, que é a garantia de 50% das vagas oriundas, né, da Unioeste ali, que sejam oriundos da escola pública. Então, inclusive dos cursos de medicina, né, que é algo bem caro, né, pro povo trabalhador. E eu trabalhei na Unioeste também, então eu acho que eu contribuí muito nesse sentido, porque eu trabalhei com a assistência estudantil. Então, pensar a política pública para a permanência desses alunos ali foi algo que me gerou grande satisfação por saber que são vidas, né, que estavam sendo melhoradas por conta dessas políticas que a gente pensou. A universidade nunca teve, né, uma política voltada ao aluno, né, ao atendimento do aluno, então eu acho que isso foi o que mais me deixou feliz nessa trajetória toda. Que legal. Castilhos? Bom, a gente percebe que as eleições em Cascavel esse ano estão bem, digamos assim, tem uma situação que os vices estão complementando muito bem os candidatos cabeça de chapa, né, os candidatos a prefeito. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que foi essa união, né, para formar essa chapa, como é que vocês se completam, até porque caso a professora Lilian tenha que fazer uma viagem para a China, como já fez, né, professora? Nós teremos aí a Mônica para assumir o cargo. Como vocês se completam? Olha, eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz, na verdade, de estar dividindo essa caminhada com a Lilian, porque não temos grandes divergências, né? Porque a gente vê outros partidos aí chamando o seu vice ou por questões financeiras ou porque quer trazer outros grupos políticos, né? Que o prefeiturável
não agrega, né, e que agregaria. Nós somos 2 partidos que sempre trabalharam juntos, né, não tem divergência ideológica, né, então nesse sentido é super tranquilo. E eu acho que é isso. A professora Lilian, ela é professora universitária, né? Era professora universitária, agora ela é aposentada, gente, que inveja. Então, e eu sempre fui da área mais social. Então, eu acho que nesse sentido a gente se completa porque uma ajuda a outra, né? Tem uma visão mais ampla da cidade, um olhar mais atento a essas áreas. E a gente se conhece há muito tempo, militou junto sempre, né? Ainda que já tivemos juntas no PCdoB, agora eu retorno ao PT, né? Porque quando cheguei a Cascavel eu fui ao PCdoB porque não conseguia militar aqui. Até as coisas se reorganizarem no interior do partido. Então a gente tem uma sintonia de luta, de bandeira, né? De pauta e até acho que de forma de operar, né? Nas grandes questões a gente sempre esteve juntas, na defesa da escola pública, na defesa da universidade, na defesa da inserção da população trabalhadora na Unioeste, nas universidades em geral. A gente sempre fez campanha juntas, né? Independente dos nossos partidos. Então, a gente tem uma grande sintonia, foi uma alegria quando a gente definiu, né? Porque houveram outras possibilidades. E a gente apostava muito numa chapa de 2 mulheres e nós estamos fazendo história em Cascavel, porque é a primeira vez que a gente apresenta uma chapa só de mulheres. E como você bem lembrou, a questão da Beth, né, dela falar que as 2 sempre fizeram coisas juntas. Eu acho que esse é o grande diferencial das mulheres, porque os homens são de partidos diferentes e acabam, né, cada um seguindo o seu caminho. Eu acho que as mulheres têm essa questão, né, do companheirismo, né, da própria representatividade de mulher, né? São só 2 mulheres na Câmara de Vereadores hoje, então se não se unirem, né, então, não passa nada. Então... E mais do que isso, né, a Beth está num espectro absolutamente oposto ao nosso espectro do ponto de vista político. Mas o fato de ser mulher e de enfrentar a violência de gênero na política e de enfrentar a perspectiva com que a sociedade se organiza nos aproximou em muitas pautas. E é muito bom trabalhar com ela. Ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa generosa. E a gente fez muitas coisas importantes juntas. Inclusive, os projetos de lei que eu consegui aprovar é porque ela assinava comigo. Porque o fato de ser oposição, eu não consigo aprovar nada. E a Beth tem sido uma grande interlocutora, assim, tenho muito respeito e tenho um carinho muito especial pela Beth. Por isso que a gente sempre fala, representatividade importa. E por isso que nós vamos ser muito bem votadas. Isso aí. Porque a representatividade importa. E a gente tem encontrado gente que nos evitava no debate político e disse, mas não tem jeito, vou votar em mulher. Então nós vamos dar um trabalhinho aí, né, Mônica? Isso aí. Eu acho maravilhoso. Acho que essa pauta das mulheres, eu sempre dou, eu já dei esse exemplo várias vezes aqui em vários programas. Eu falei que Cascavel deve ter 65% são mulheres, mas nós temos apenas 10% das vagas da Câmara de Vereadores de mulheres. Aí. E é uma representatividade que as mulheres precisam correr atrás e fazer isso acontecer. Eu tenho um apreço muito grande pela educação. Eu tenho uma escola profissionalizante, já falei isso várias vezes aqui. Eu tenho uma tatuagem que representa a educação. Todo o conhecimento que a gente adquire vai romper as barreiras que a gente pode enfrentar. Então, um apreço muito, muito grande pela educação. Mas eu sei que vocês não devem estar de saco cheio de falar de educação. Mas vocês só devem responder coisas sobre educação porque vocês são professoras. Uma pedagoga, mestre em educação, a outra pós-doutora em educação. Eu queria partir para outra linha. Eu queria que a gente falasse sobre economia. Ótimo. Sobre desenvolvimento da nossa cidade no sentido econômico. Sobre infraestrutura. Então, se a gente permitir, nós temos ainda 13 minutos do nosso papo. É o destino. Grande 13. Que número lindo. Eu quero muito que a gente fale sobre economia. Ótimo. Como é que vocês enxergam a economia de Cascavel? E como é que vocês imaginam que a gente consiga fazer algo para que o aumento de renda das pessoas seja suficiente para que elas tenham uma condição de vida melhor, para que a gente consiga gerar mais empregos, para que esses empregos sejam preenchidos. Cascavel hoje tem mais de 1.000 vagas de emprego que não são preenchidas, muito por uma pauta, na minha opinião, educacional.
Mas o que vocês enxergam hoje no ambiente, no espectro econômico que vocês duas vão conseguir implementar caso as urnas decidam por vocês? A gente enxerga Cascavel como uma cidade rica, né? Uma cidade que tem aí um PIB de 15 milhões, uma cidade que tem um orçamento anual de mais de 15 bilhões, e um orçamento anual de mais de 2 bilhões. Mas é uma cidade que tá no ranking, porque essa cidade tem muito apreço por ranking. Se a gente for olhar quantas cidades estão à nossa frente em salário médio, mais de 780 cidades. No Paraná, mais de 40, quase 50. Ou seja, a gente tem um grande impasse. Uma cidade rica que convive com uma média salarial baixa, inclusive com um PIB per capita baixo, menor que Anaí, por exemplo. E a gente precisa olhar para isso. Quando a gente tem vagas de emprego, vamos pensar nas grandes cooperativas, que contratam pelo salário mínimo, a gente está atraindo trabalhadores e famílias que vão precisar de apoio da assistência social, que vão para o cadastro único, que vão custar caro ao serviço público, à prefeitura, né? A prefeitura no sentido do Estado, no âmbito do município, porque vai precisar de aporte e tem direito à vida digna, moradia, alimentação, educação, saúde, e a gente defende isso com muito apreço, porque isso é dignidade humana. Mas nós precisamos resolver essa cidade. A gente quer que ela seja a melhor do Brasil para todos. E o que a gente tem pensado? Primeiro, olhar para essa distribuição dos espaços de produção da economia cascavelense. Nós temos cerca de 8% que responde do nosso PIB pelo agronegócio, 16% a indústria, 51% entre comércio e serviços, e o resto é administração pública, impostos. Então, vejamos, quem enriquece essa cidade é o comércio e os serviços, desde as grandes até as pequenas, micro e pequenas empresas e pequenos serviços. É daí que vem a riqueza da cidade, apesar da cidade sistematicamente afirmar que nós dependemos do agronegócio. Eu entendo que o agronegócio depende de Cascavel. Isso não significa que a gente minora a importância do agro na economia, então, não só da região como do país. Acontece que a gente precisa estimular a indústria. A primeira questão que nos colocamos é como que uma cidade com uma produção agrícola do tamanho que tem uma indústria tão frágil no sentido percentual, porque tem grandes e importantes indústrias aqui, mas a gente precisa pegar esse produto primário e vender com o mínimo de processamento. Eu fico pensando na pequena e média propriedade, no nosso governo vai ter estímulo para, ao invés de vender fruta, vender polpa de fruta, compota de fruta, geleia de fruta. Com valor agregado maior. Com valor agregado maior, e isso é agroindústria, que do ponto de vista estrutural exige muito pouco, né? Você dá uma máquina de tirar a polpa da fruta e você transforma uma pequena propriedade numa agroindústria de mão de obra familiar. Mas também a gente quer fazer interlocução nacional e especialmente internacional para trazer grandes indústrias para cá. A gente tem condições absolutamente adequadas para ter indústria de qualquer coisa aqui. E nós temos um apreço particularmente especial para tecnologia e para inovação. Porque se a gente trouxer indústrias de inovação e tecnologia, nós vamos ancorar uma industrialização no outro nível. E aí o emprego médio que a gente vai dar não será um emprego de um salário mínimo com custos sociais altíssimos. A gente pode elevar o nível médio e aí a prefeitura tem que ser indutora dessa mediadora entre empresários, investidores e as grandes indústrias, né? E nós estamos falando do mundo inteiro. A minha experiência na China mostrou a disposição da China em trazer empresas para cá. E nós precisamos robotizar nossas indústrias e parar de ser tão desumano o trabalho de cortar o frango, que dá
problema físico, E risco problemas, operacional. risco operacional, um volume altíssimo das máquinas. Então, é desumano esse trabalho. E a gente pode fazer isso de forma robotizada, elevando... Aí todo mundo pergunta, mas não vai dar desemprego? Gente, a China tem 1,7 bilhão de habitantes e lá não tem desemprego. E está quase tudo robotizado. Então, a gente precisa começar a olhar para o trabalho de forma mais dignificante. E é isso que a gente defende. Nós defendemos a classe trabalhadora, mas a gente quer uma classe trabalhadora letrada, que faça curso superior, que possa ter parte do dia voltado ao trabalho e ter um ganho suficientemente adequado para viajar para o exterior, para se formar. Por isso, a prefeitura tem que fazer essa indução no mesmo movimento que faz formação da sua população. A gente precisa investir em formação qualificada e, na minha opinião, tecnológica. E isso serve para as pequenas propriedades também, né? A gente fica pensando... A gente visitou várias pessoas que trabalham com a agricultura familiar, né? E que basicamente produzem para vender para merenda escolar. E aí a gente vê grandes problemas de perda de produção porque não tem escoamento, né? Então, essa é uma grande preocupação nossa também, já que a gente fala, né, que a grande riqueza vem dos serviços e dos pequenos comércios, né? Então, com certeza, no nosso governo vai ser uma lógica totalmente diferente dessa questão do escoamento do produto que produzem, né? A gente foi lá numa plantação de... só um exemplo para vocês, né? De cebolinha. Que eles tiveram que cortar e jogar fora porque não tinha como vender. O custo ia ser maior de sair e vender do que de gerar adubo ali para eles. E era uma produção toda orgânica. Com certificado, né? Com tudo, que gerou custo, né, para essa família, enfim. E é o que a gente sempre fala, a prefeitura, na verdade, monta o cardápio das crianças da alimentação como se fosse um mercado, né? A agricultura familiar fosse um mercado, sem olhar para essa produção, né, Mônica? De produto. E nós vamos fazer feira nos bairros, essa feira essa feira tradicional, trazer o produtor para vender nos bairros a comida de verdade, fresquinha, saudável e a preços baixos, né? Cumprindo esse papel indutor da prefeitura de garantir a logística de que essa comida chegue barata e pertinho da casa das pessoas, sobretudo as que mais precisam de alimento barato. Sensacional. Qual que é a opinião de vocês a respeito da política da renda mínima? Estudando a renda mínima, né, eu sempre estudei o Estado e a implementação de políticas. Acho que a renda mínima é alguma coisa absolutamente justa, mas ela tem que vir acompanhada de uma estrutura de entorno, de políticas e de apoio para que seja provisória. Né? A ideia da política possa ascender, né? De renda mínima é que seja provisória. Quer dizer, a distribuição da riqueza num país precisa considerar a condição básica de vida das pessoas, né? E muitas pessoas, apesar de trabalharem, cumprirem 8 horas, terem carteira assinada, nem sempre conseguem, de forma digna, resolver os problemas cotidianos da vida. Quando, por exemplo, esperam 5 anos numa fila para fazer uma cirurgia, que se tivessem uma renda maior, podiam fazer a escolha, por exemplo, de um plano de saúde. Então, a renda mínima é algo que, em países em desenvolvimento, deve ser implantada com acompanhamento e com retorno suficiente para que seja provisória. Aporte, né, do Estado. E a gente teve uma pesquisa do INEP semana passada, se não me engano, mostrando o volume de pessoas que saem do Bolsa Família. Então, a gente precisa olhar para isso até para ver a efetividade. Os números foram bastante importantes, bastante bons, mas a gente sabe que precisamos avançar, inclusive nesse prazo de aporte é o conjunto da sociedade ajudando pessoas que estão abaixo da condição digna de vida. Então, isso precisa voltar para a sociedade de alguma forma e, para nós, educação é o caminho. Isso aí. Vocês estão num partido onde o governo federal está no mesmo partido. E muito, muito, muito provavelmente o presidente Lula será candidato à reeleição.
Muito provavelmente ele será candidato à reeleição. Como é que vocês enxergam essa articulação? Porque muito daquilo que a gente faz na cidade depende sim de verbas federais, estaduais, para que aconteçam. Sendo que os deputados que nós temos aqui, majoritariamente, são de outra esfera. Como é que é essa interlocução e como trazer, vamos falar de uma maneira meio, talvez eu vou chamar de didática para não dizer outra coisa, trazer o presidente Lula para Cascavel para ele falar assim, ó, viu, fica tranquila, Lilian, que você prefeita, eu vou te ajudar a fazer isso e aquilo que você tem. Vou deixar a Lilian responder, então. Primeiro que essa porta aberta a gente já tem, né? Com a nossa intervenção junto aos nossos deputados do PT, nós fizemos o maior aporte de recursos do PAC para Cascavel, maior que Curitiba. Nenhuma cidade do Paraná recebeu mais recurso do PAC do que Cascavel. E isso já é uma tarefa do nosso mandato junto aos nossos deputados, né? Deputada Gleice Hoffmann, Zeca Dirceu, Elton Welter. Na nossa região, particularmente, estes deputados têm sido muito atentos. Por intervenção do Zeca, os 2 hospitais do câncer aqui em Cascavel receberam 100 milhões neste semestre. Caramba. Nós trouxemos 52 milhões em obras estruturantes, inclusive a Policlínica Regional, que é fundamental para a gente aliviar os PAC, né? As UPAs. Então, essa interlocução já existe. E eu queria dizer para os ouvintes que imagine 2 mulheres com porta aberta no governo federal. Nós vamos fazer bonito. Que maravilhoso. A gente tem 48 segundos, 40 segundos mais ou menos, e eu queria que vocês rapidamente falassem uma coisa que pega muito, se é que é possível a gente falar em tão pouco tempo, sobre as creches em Cascavel, pra gente entrar nesse assunto. É possível? 30 segundos. Nós vamos zerar a fila em 4 anos. Nós estamos em diálogo com o Ministério da Educação, entendendo a política nacional, porque isso é um problema nacional. Mas não é possível que uma cidade rica como a nossa não tenha, em 4 anos, de mãos dadas com o governo federal, a possibilidade de fazer isso. Nós já sabemos que custa 180 milhões. Isso vai ser fichinha para nós. Isso aí. Maravilhoso, olha só. Então, de E menos do tempo. É isso aí. Muito bom. Eu fiquei sabendo nessa nossa caminhada política do Polideia, eu fiquei sabendo que é uma questão nossa, talvez até da minha geração, eu tenho 39 anos, de a gente fala assim, por uma certa educação, fala assim, e as meninas estão aqui conversando com a gente, mas diz que não pode mais falar meninas, são mulheres, né? E eu falei, a gente tá num aprendizado diário. Estamos todos. Então eu queria perguntar para vocês duas, para que vocês duas, a gente permitir, porque a gente faz isso com todos os candidatos, mulheres, para que vocês individualmente peçam o voto pro eleitor de vocês, para que as pessoas possam conhecer vocês dentro da nossa base de audiência, que eu acho tão importante para vocês. Quer começar, Mônica? Quero. Para essa câmera aqui, tá bom? Olá, eu sou Mônica Silveira, sou candidata a vice-prefeita junto com a professora Lilian. E nesse momento eu venho pedir o seu voto, o voto da sua família, o seu voto de confiança para a gente construir uma cidade dos sonhos, a cidade que a gente gostaria de ter e que hoje a gente não tem. Peço o apoio da sua família, o seu apoio, vote 13 no dia 6 de outubro. Professora Também, Lilian? primeiro, agradecer essa grande oportunidade, pedir o voto das pessoas que possam conhecer o nosso programa, o nosso plano de governo, possam conhecer nossas propostas e que permitam, né, que o setor mais progressista da política experimente governar Cascavel, sobretudo no momento em que a gente tem o governo federal, que a gente tem um grande projeto, né, de recuperação, aí, sobretudo de políticas que podem estruturar o desenvolvimento dessa cidade maravilhosa que a gente tem tanto orgulho. E pedir particularmente o voto das mulheres, que a gente permita, é tempo de Cascavel ter mulheres no poder. Por isso, nós estamos à disposição para seguir apresentando nossa proposta e para que a gente construa essa cidade, vote 13, professora Lilian e Mônica. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo tempo de vocês e por vocês estarem presentes aqui com a gente. A gente que agradece o agradece espaço, muito. né? Foi ótimo. Show de bola.
Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.